Livro de João, capítulo 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as suas obras. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faze essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Ó Senhor Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor nos dá discernimento. Aqui o Senhor nos mostra que seus próprios irmãos não criam no Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor não precisava se justificar, não precisava provar nada para ninguém, porque o Senhor sabia que o tempo ainda não tinha chegado para o Senhor cumprir o propósito final. Quando o Senhor disse aqui: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Quantas vezes, né, Pai, a gente vê uma informação, a gente vê uma situação e a gente quer apressar o tempo do Senhor. Obrigado, Pai, porque a sua palavra sempre vem nos orientar. O Senhor Jesus aqui, ele teve a pressão familiar. As pessoas que estavam mais próximas dele duvidaram dele e tentaram pressionar a agir conforme elas queriam. Quantas vezes nós nos sentimos também coagidos dessa mesma maneira, né? E acabamos fazendo o que o outro quer. Jesus nos mostra que nós não precisamos cair na tentação de provar algo a ninguém. O Senhor Jesus, ele conhecia o seu valor e mesmo que as pessoas duvidassem dele, ele não duvidava de si mesmo. Ele conhecia o tempo. Ele sabia que o tempo da terra não era o mesmo tempo do céu. Que a gente possa compreender sobre esse tempo. Que a gente não fique desesperado, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas que a gente faça as coisas acontecer no tempo do Senhor. Que a nossa família, que cobra tanto a gente possa ter esse discernimento, que a gente não precisa provar nada para a nossa família. Mas nós precisamos continuar com foco no Senhor Jesus. Porque se eu tenho foco no Senhor Jesus, eu não me desespero e eu não caio na tentação de provar que eu estou certa. O Senhor Jesus, ele foi desacreditado pelos próprios irmãos. Ele não era compreendido na casa dele. E ele lidou com isso muito bem. Ele foi até o final. Ele não saiu da rota dele porque ele era rejeitado ou porque ninguém acreditava no que ele estava falando. Poderiam até zombar dele. Porque as pessoas, né? O ser humano, ele faz isso, né? Sempre tem um irmão ali que é mais zombado do que o outro. Mas o Senhor, ele nos mostra que enfrentou toda a pressão que tinha na casa dele, mas que ele agiu no tempo certo. Que a gente consiga ter essa sabedoria, sabe? Essa sabedoria de também abordar temas difíceis, né? E identificar se aquilo que estão falando pra gente não é uma zombaria, não é pra gente desviar o foco, se não é pra gente cair numa tentação, né? Muitas vezes os nossos parentes, as pessoas que estão perto de nós, eles confundem, né? Quem nós somos. E o Senhor sabe realmente quem somos. E glória a Deus por isso.
porque muitas vezes nem mesmo nós sabemos quem nós somos, né? Nós somos manipulados o tempo todo. Então, essa autoridade que Cristo tinha de fazer o que era certo no tempo dele, é o que nós precisamos aprender, a ter esse discernimento, essa sabedoria de viver o tempo certo do Senhor. Não importa se as outras pessoas não acreditam em você, mas você tem que acreditar em si próprio. Não importa se as pessoas querem que você faça as coisas que não condiz com a sua vontade, com os seus princípios, com os seus valores. Seja firme como Jesus. Se você não consegue ser firme como Jesus, que você tenha discernimento e coragem para pedir para o Espírito Santo te conduzir quando você estiver na presença dos seus familiares. Porque não é pessoas de fora que vão te confrontar. São as pessoas que estão ao seu lado. E por muitas vezes são os próprios familiares que vêm e fazem zombaria, ficam com expressão de desdém, com ironia, com provocações, sabe? São essas pessoas que vão te tratar com frieza, criando ambientes de tensão, de julgamento. Mas Jesus, ele nos ensina a ser preciso, a ter autoridade e a ter um discernimento de que o que tem que ser feito é no momento certo de Deus. Então peça ao Espírito Santo para acalmar o seu coração, tirar a ansiedade, a angústia e acalmar o seu coração para que você possa viver no tempo certo do Senhor, no tempo certo dele, porque se você conseguir viver no tempo certo do Senhor, nada mais vai te abalar. Se você conseguir identificar as pessoas que estão querendo tirar você do caminho certo, do propósito real que Deus fez para a sua vida, se você não conseguir identificar, você vai cair nas tentações. Você vai cair no golpe de fazer as coisas para provar para o outro que você está certo. Eu aprendi que eu não preciso provar nada para ninguém. E isso é tão bom, porque quando eu não tenho que provar nada para ninguém, eu me torno uma pessoa livre. Porque eu vou respeitar a opinião do outro, mas a opinião do outro não vai definir a minha vida e não vai definir quem eu sou. Foi isso que Jesus me ensinou. Que eu posso sim entender, estar conversando com as pessoas, compreender o que ela está falando, mas aquilo que ela está falando não vai definir mais a minha história. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me leva num nível de clareza e sensatez que eu sozinha não vou conseguir. Então que no dia de hoje você consiga, sabe, ter esse discernimento do Espírito Santo para que nada te afaste do teu propósito. Quando você não precisa provar nada para ninguém, quando você não tem dúvida, você vai identificar que você já é uma pessoa livre. Agora, quando você tem dúvida, quando você tem o tempo todo que ficar provando para outra pessoa que você é capaz, você se torna escravo dela. E Jesus nos mostra essa liberdade assim, tão leve, com tanta leveza, sem tantas explicações, né? Sem tantos porquê. O Senhor, ele consegue nos mostrar, né, sobre esse tempo dele, esse calendário e sobre a autoridade que Deus deu para ele. E ele já falou que nós iríamos fazer coisas maiores que ele. Então ele também passa para nós a autoridade. Se você não tem confiança para falar com as pessoas do jeito que deve ser, porque você tem medo do conflito, pede para o Espírito Santo te conduzir com autoridade, com sabedoria da palavra, com sabedoria na fala, sabe, com coragem mesmo. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar nisso, porque é só ele que pode fazer isso. Mas basta você pedir. Espírito Santo, me conduza nessa conversa, me conduza nessa reunião, me conduza na mesa junto com os meus filhos, me conduza na minha casa, me conduza nos meus negócios, me dê sabedoria, discernimento,
Me faz entender o céu e me faz entender a terra, Espírito Santo. Me ajude a ser uma facilitadora aqui nesse lugar. Porque se eu consigo facilitar a vida das outras pessoas, eu também consigo facilitar a minha vida. Agora, quando eu sou uma pessoa que fica arrumando pretexto, confusões, falatórios, além de eu confundir os outros, eu também me confundo. Então, só o Espírito Santo para fazer diferente, para mudar as nossas vidas. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigada por nos mostrar que a sua autoridade, ela é passada para nós também. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém.